Subir. Olá, amigo internauta, estamos de volta aqui dentro do meu Facebook para mais uma live. Já estivemos aqui com o Kleber Loureiro, que é o empresário da noite, do entretenimento do Salomé Bar, que inclusive é parceiro desse outro empresário que está aqui do meu lado agora, que é o Antônio José, que além de empresário, é triatleta. A gente vai bater um papo sobre esses desafios que ele tem, né, de ser empresário e também de ser triatleta. Bom, boa tarde, Antônio. Obrigado aí pela sua participação e aí dedicar um tempo aqui pra gente. Vamos lá, vamos ver o que eu posso ajudar o pessoal aí. Legal. Bom, como você bem sabe, toda quarta a gente entra aqui diretamente do Teresina 275, que é esse empreendimento da Injeco que fica aqui no bairro de Adrianópolis. E o Antônio José Alecrim, ele é um dos proprietários, herdeiro do grupo VDA. Então, só para você entender, o grupo VDA ele é formado por quais tipos de empresas, o Antônio, para você falar pro pessoal? O grupo VDA, a gente, vamos falar, a mãe das empresas é a Navegação Cunha, é uma empresa de transporte fluvial, já tem mais ou menos 37 anos de história. A gente faz transporte fluvial só de derivados de petróleo. E os maiores clientes hoje são a BR e a Ipiranga, tem a ATA, tem o pessoal, enfim, para todas as distribuidoras a gente acaba fazendo um certo serviçozinho aí, nesse sentido. De lá a gente, na época, o papai é muito visionário nisso, né? Aquele perfil de... O Valdir Alecrim. Um abraço para o Valdir, que é meu vizinho, inclusive. É verdade. E a gente teve essa expansão direto para a parte de posto de gasolina, que na época a própria BR, que era parceira, a gente era parceiro, pediu para expandir a rede aqui em Manaus. E de lá nasceu a Gelocrim, de dentro dos postos, que ele viu essa carência de ter um produto a mais, não só o combustível. Já naquela época tinha o preço, apesar de naquela época era tabelado pelo governo, né? Então não tinha muita manobra, o governo que demandava. Depois entrou para o Mercado Livre, né? Então cada um detém o preço e como está essa loucura hoje aí, enfim, de preço. A gente entrou também na parte de água mineral depois do gelo. Tá aqui água mineral? Que é a Aguacrim, exatamente. E a gente tem um trabalho bem interessante com a Aguacrim porque é uma empresa nova, né? A gente concorre com os concorrentes aqui com mais de 60 anos de história. A Aguacrim, ela foi fundada no final de 2010, né? Então tem pouco tempo ainda, mas assim, a gente sempre já foi líder de garrafão na parte de 20 litros desde o início, porque a gente é a única fábrica que tem a extrusão do vasilhame aqui em Manaus. Então a gente sempre tinha vasilhames novos, aquela coisa toda, era um diferencial. A gente começou a investir na parte de logística, né? Como o nosso negócio vem muito da área de logística, então logística está muito no sangue, então a gente mudou o canal de vendas que era próprio pela gente, começou a criar os distribuidores, então teve uma penetração maior no mercado. E vender só água naquele momento estava bem complexo e acabou surgindo a oportunidade lá da gente comprar a fábrica de refrigerante. E foi quando a gente entrou no mercado, vamos falar assim, parecido com o que as regionais hoje têm aqui em Manaus. Então a gente adquiriu a Amazon Refrigerante, que produz o Bis, o Tauá e o Flash também. Antônio, eu vim do mercado de bebidas também, né? E eu sempre visualizei uma oportunidade, só que eu sou leigo no mercado de águas. Tá. A gente tem um mote muito forte aqui com relação à nossa Amazônia, né? Que tem a maior quantidade de águas também em função dos rios. E a gente sabe que tem água, se você não tem um valor agregado, é simplesmente uma água. Exatamente. E aí a gente tem exemplos de água Perrier, né, Voz, então você tem uma série de outras águas, e aí brasileiras você tem, né, São Lourenço, você tem algumas outras marcas que têm um valor agregado. E nós estamos no meio da Amazônia. Não existe uma oportunidade de a gente ter uma água da Amazônia com uma historinha legal contada, né, como a água sendo da floresta amazônica, dos nossos rios. Qual é o desafio, de repente, até de se tornar uma água mundial, né? E eu vejo essa oportunidade. Aí você, como entendedor desse segmento, isso é possível? Me fala um pouquinho sobre essa situação. É possível. A gente tem esse projeto. A Aguacrim, a gente vem introduzindo o verde na embalagem. A embalagem padrão hoje aqui na região norte é o padrão tom azul.
E a gente já fez na época até uma edição limitada, né, que a gente, vamos ver como é que vai ser a reação do público, e a gente começou a trocar a tampa da garrafa e alguns traços verdes para exatamente trazer para esse lado da Amazônia. Mas realmente, assim, eu acho que é um pecado nosso a gente não usar isso. Apesar de água, o mercado a nível mundial, ele criou as segmentações de águas funcionais, né? Então são alguma água que tem alguma composição química dentro dela que cria algum benefício, pode ser um pH, um magnésio, enfim, tem várias outras oportunidades. E tem as águas gourmets, que aí entrou para esse lado o que hoje está mais dando certo no mundo. Por incrível que pareça, não é muito esse apelo realmente da Amazônia ou de algum outro lugar. Porque se tu vai, por exemplo, para os Estados Unidos, a Fiji é uma água, vamos falar, amazônica, né? E ela nos Estados Unidos ela ganhou um mercado muito forte. Você tem a água dos Andes também, com aquele charme, então acho que trazer esse link. Só que assim, o espaço maior que ela conseguiu derrubar nos Estados Unidos, que é um mercado bem difícil de água, porque o preço de água lá é muito baixo, eles conseguiram colocar um patamar de preço maior, tiveram um trabalho de marketing muito bem feito com celebridades, enfim, só que a coisa começou a não virar. Então eles inovaram e começaram com a garrafa quadrada, que é algo fora do padrão. Então hoje a água mineral, o grande diferencial, por incrível que pareça, não é o líquido que está dentro, e sim a embalagem. Então a gente sempre... porque trocar molde, tu já sabe como é que é essa parte de bebida... Não é fácil os investimentos, mas a gente está trocando constantemente. Eu acho que a gente já está no 4º molde desde do início da Aguacrim, e a gente vai mudar de novo esse ano o molde da Aguacrim, trocando a roupa radicalmente, e para tentar diferenciar um pouco mais no mercado. Hoje, nesse sentido, eu acho que a gente, como sendo mais novo, a gente tem a obrigação de estar inovando nesse sentido, vendo as tendências que o mundo vem colocando, para a gente está colocando o melhor possível para os concorrentes, para o mercado, na verdade, né? O melhor possível para o consumidor. Ok, falando agora sobre complexidade de gestão, né? Você ter uma loja ou uma empresa, você já tem um grande desafio. E eu vejo aqui que o teu grupo, né, é composto por várias operações. Qual é, né, a estratégia, qual é o pulo do gato para fazer gestão, né, em várias operações? O que você pode dar de dica? Porque eu já trouxe aqui, né, empresários que têm 25 restaurantes, como o Raul da Alemã, né, e a gente se surpreende com essa quantidade de operações. A gente que tem uma ou duas já sente todo esse desafio, né? O que é fazer gestão em um grupo de empresas? E é engraçado, é importante essa pergunta, porque o grupo, assim, se a gente for falar em número de funcionários, é um grupo de médio para grande porte, que a gente já chegou a ter 1.100 funcionários, mais ou menos, no grupo, diretamente. A gente tem, fora os terceirizados, os indiretos, que tem um pouco mais. Mas a grande complexidade é porque isso é dividido em vários segmentos, como tu acabou de falar. Na navegação Cunha é um trabalho de logística, é um trabalho de prestação de serviço. Então lá eu tenho um trabalho muito forte na parte de segurança, né? Eu trabalho com derivado de petróleo, tem um risco absurdo. Então as balsas nossas têm que ser de casco duplo para evitar furo, aquela coisa toda. O pessoal que a gente trata, o marítimo, o perfil de gestão, vamos falar assim, é diferente até de um motorista. Se a gente fosse criar uma analogia, porque está guiando algum veículo, mas não é a mesma coisa. Então, assim, realmente a complexidade é grande. Eu acho que até aí é um pitaco do porquê que eu entrei no triatlo, entendeu? Para poder lidar com tudo isso, a gente se conhece há muito tempo com o Oshiro, e uma coisa que eu sempre falo com ele, a gente briga muito sobre isso, que é gente, né? Então, não tem segredo, a gente tem que buscar as melhores pessoas. Hoje eu estou com um time, graças a Deus, bem satisfeito, a crise ajudou nisso, né? Então a gente está com uma equipe bem mais atualizada, um pessoal com uma garra maior, e está me ajudando bastante nesse sentido, né? Mas essa minha transformação, né, dentro do grupo, nesse nosso modelo de gestão, eu tenho algumas reuniões semanais com o meu pessoal,
tem coisas boas e ruins no meio do caminho. Eu tinha minha assessora muito forte, que era a Fabiola, e num desafio grande de remanejamento urgente, ela teve que assumir a parte de posto de gasolina, e eu fiquei sem, e aquele momento deu um buracozinho ali e tal, eu consegui uma pessoa agora, e aí a gente está tentando segurar a parte de gestão. A gente tem um balanço de scorecard, que tem todo ano a reunião de planejamento estratégico, tem os planos de ação, que é isso que eu fico olhando bastante. Eu gosto muito de número, então a gente tem um BI lá, é a coisa que eu sou mais fissurada, então eu sou muito tecnológico, o Oshiro me conhece, então eu gosto de ficar olhando esses indicadores, e é o que eu vou pontuando com cada um deles. E fora ter as visitas semanais, mensais, que eu tenho um calendário para poder estar circulando com algum deles aí. Então, uma coisa que eu percebo muito é que o Antônio, ele é muito teórico. Né? Ele sempre está atrás de workshops, de treinamentos, faz treinamentos fora. Eu acho que isso faz uma grande diferença também, essa busca pelo conhecimento, né, Antônio? Ah, verdade. E é engraçado isso, porque a nossa família, ela tem uma tradição muito de começar a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 8, 9 anos. E é um negócio que vicia, é incrível isso. E a gente acaba que em alguns momentos, que é errado, eu não concordo muito com isso, mas enfim, eu acabei fazendo algo muito parecido com a história, que é indo mais para o trabalho e saindo um pouco da escola. Então teve em algum momento, eu me formei no colégio normal e tal, mas no momento da faculdade, que eu estava na administração, eu peguei um puta do desafio, que era a parte de bebidas. Na época era um negócio novo, me colocaram lá assim, eu já conhecia a minha história, assim, eu já fiz tudo no grupo, né? Então toda a parte operacional, desde caminhão, fábrica de gelo, entrega, frentista, toda a parte operacional eu gosto de fazer um pouco dessa parte da teoria, para saber na prática como funciona. Então é assim que eu funciono, eu gosto de meter a mão na massa. Então nessa mudança, o que aconteceu? Tem a parte do... Pô, perdi a linha. Da logística, Então, quando eu comecei a fazer essa movimentação lá, que me colocaram lá na Amazon, meu conhecimento de gestão era limitado com algumas pessoas. Eu lembro dessa época, eu lembro. E quando me colocou lá, eu falei assim, agora tu é diretor, te vira e toma conta do negócio, que é uma complexidade gigantesca com 500 funcionários. Você chegou até a fazer um MBA nosso, eu acho. Exatamente. Né? Aí foi na época que eu comecei a voltar para os estudos e comecei a, não dá. Não existe esse negócio só de arregaçar a manga e vamos meter a mão na massa. Isso chegou, eu bati em algumas dificuldades, principalmente quando estou na área financeira, quando estou numa área de controladoria, contábil, que tem que ter um conhecimento. Analisar um fluxo de caixa não é um negócio que apesar de a minha irmã, a gente é uma empresa familiar, é a minha irmã que cuida disso, mas eu tenho que em alguns momentos saber ler isso. Então, a parte teórica, eu voltei para os estudos, então o que me complementava muito foram os cursos abertos, vamos falar assim. Então, realmente, sim, eu acho que é um dos melhores cursos que teve fora do Brasil, dentro do Brasil, de curta duração, de uma semana. Eu botava na minha agenda, eu tenho que fazer isso. Então, era assim que eu ia lidando para crescer e para me diferenciar um pouquinho e estar sempre atualizando, né? Nesse modelo. Então, isso me ajudou muito e até hoje me ajuda muito. O conhecimento ele é infinito, né? Exatamente. Ainda mais nesse mundo de mudança. Bom, vamos sair então um pouco do desafio do empreendedorismo e vamos para o desafio, né, do esporte, o desafio pessoal. Na época que eu conheci o Antônio, inclusive foi bem nessa época, eu lembro que ele estava todo descabelado lá, fala, cara, o que você tem de conhecimento aí que eu preciso consumir, que eu caí de paraquedas aqui. E ele não tinha esse shape não. Né? Mas quando melhorou, a gente fala, porque senão fica ser indelicado, né? É verdade. E o Antônio, ele é triatleta também. Eu sou corredor de rua, já fiz uma meia maratona no máximo, e eu queria que você explicasse, né, quais são as provas que compõem, né, um triatlon, até para o nosso amigo internauta aqui entender o que é fazer um triatlon e quais são os preparativos e que link que você consegue gerar na preparação para você abrir uma empresa e fazer gestão e também uma preparação para cumprir uma prova de triatlon.
Eu acho que o Oshiri a gente fala muito sobre propósito, né? Toda vez que vai fazer alguma coisa, propósito para isso, né? Então, A razão, né? a razão porque eu estou fazendo isso. Então, eu tive um momento na minha vida assim, a gente é feito de experimentações, né? De desejos e tudo. Então, eu passei de novo nessa história nessa parte no início da bebidas eu virei um workaholic fanático. Eu chegava em casa 10 da noite, 6 da manhã estava na empresa e não tinha horário para nada. E foi assim, apesar de estava bem novo naquela época, eu comecei, né? O nosso corpo vai reagir de alguma forma. E eu comecei a ter um problema sério de saúde, principalmente na minha parte lombar. Não tinha ainda uma hérnia naquela época, mas eu fui piorando. Eu era só um cara de academia, ia e faltava várias vezes, e mais um foco no trabalho. Mas chegou um momento da minha vida, mais ou menos há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, que a hérnia estourou. E eu não consegui nem ir trabalhar, nem fazer praticamente nada, e tive que ser operado de urgência, na verdade, porque foi bem complicado o meu caso. Tive até um risco de saúde, cheguei a ter uma trombose por causa disso na hora, enfim. E quando a gente saiu de lá, esses sustos, né, essas mudanças, só assim que o ser humano cria ele troca os hábitos dele naturalmente dessa forma. E naquele momento realmente eu me questionei e falei assim, tá errado, eu estou errando em alguma coisa, eu estou querendo trabalhar, mas não adianta eu trabalhar. O Oshiri até falava muito, não adianta tu trabalhar, mas tu não está bem. Como é que tu vai trabalhar se tu não está bem? Então eu comecei na época a falar assim, não, eu tenho que mudar meus hábitos. Então não adianta eu voltar para a rotina, eu operei da lombar e o médico me falou, então se não mudar, amanhã pode ter em outro lugar, então não é que se resolveu. E como doeu bastante, eu falei assim, não, vou mudar radicalmente. E eu comecei a entrar para o esporte de endurance, vou para corrida. Aí eu tenho um grupo de amigos que já estavam no triatlon, aí eu comecei um pouco no ciclismo, aí foi meio aquele namorozinho no início. O triatlon aqui em Manaus hoje, eu acredito que no mundo todo ele explodiu, ele é um esporte hoje, assim como a corrida, eu acredito que são dos esportes que mais crescem no mundo. No Brasil não é diferente. Esse sábado agora a gente teve uma prova no Sesc aqui em Manaus, e, eu nunca vi tanta gente assim, achei tão legal, porque quando eu comecei no triatlo, tem uma galera bem mais antiga do que eu, mas quando eu comecei no triatlo, uns 5, 6 anos atrás, a gente ia fazer uma prova com 30, eram os amigos mesmo, a gente vai fazer a prova com os amigos ali, 30 pessoas e acabou. E a última prova, o Sesc colocou acho que quase 400 pessoas, então, bem legal. Então, o triatlo, o que ele me ajudou? Eu sou uma pessoa muito focada em inovação. E aí tem as partes boas e as ruins, né? Então, o que é o meu caso? Eu gosto só de coisa nova. Então, eu gosto de desafio, eu gosto de desenvolver, de fazer um projeto novo, eu entro e vamos lá. É o que me motiva. E ficar na mesmice, ou seja, na rotina, é um problema para mim. De novo, voltando para a parte de gestão, para lidar com o grupo todo, eu tenho que ter essa disciplina em alguns momentos. Não tem jeito, eu tenho uma rotina que eu tenho que olhar minha ordem de compra, eu tenho um desafio grande que é e-mail, que hoje para mim, nessa parte tecnológica, eu acho que e-mail já acabou, só é o WhatsApp e telefone. Então, mas a coisa tem que acontecer e eu tenho que ter uma rotina para isso. Eu tenho que sentar, eu tenho que criar uma rotina para sentar com o meu pessoal, senão a coisa não acontece. E isso em alguns momentos eu furava muito, não, tá chato, então não vou fazer. E o triatlo, ele é algo assim bem interessante, porque hoje eu treino com um professor que é fora de Manaus, ele não está aqui, ele é de São Paulo, que é o pessoal da BR Esporte. E o Marcelo, toda semana ele entra no aplicativo, que agora eu tô ferrado, não dá mais nem para mentir, né? Que agora fica conectado, tudo conectado no relógio. Então ele mandava tu nadar 2.500, aí se eu fizesse 2.000, tava tranquilo, né? Agora ele fala, mas por que tu não fez os 500 que faltou? Então agora ele questiona. E é engraçado porque assim, toda semana tem uma expectativa da gente receber o treino da semana, e o Marcelo tem uma política bem interessante, apesar de estar fora, que eu acho que é isso que é um dos segredos dele, ele só passa a planilha seguinte e dá o feedback. Então, volta de novo aquele negócio da gestão. Eu tenho que conversar com o meu pessoal, eu tenho que dar feedback, eu tenho que receber feedback, porque senão
não vai melhorar, a gente vai ficar fazendo o feijão com arroz. Então, apesar dele estar longe, ele dá, entre aspas, essa punição. Então, assim, me fala o que aconteceu, e o que tu vai fazer essa semana. A nossa agenda não é fácil, então tem hora que tem viagem, tem hora que tem alguma reunião que não vai acontecer. Então, eu comecei a entrar forte no triatlo, é viciante. Mas cria o desgaste, porque a gente percebe que todos os atletas de alta performance, o jogador profissional de vôlei, por exemplo, ele vai ter problema no calcanhar, de repente, pro resto da vida, né, no joelho. E como que é essa situação do desgaste mesmo do corpo? O triatlo, ele é um dos esportes, hoje tem a polêmica do crossfit também, em algum momento eu estou brincando disso, mas hoje a parte, vamos falar assim, da fisioterapia principalmente, ela evoluiu muito. Manaus tem gente bem formada nesse sentido, tem vários estúdios, clínicas, enfim, como eles chamam, para atender esse pessoal. Mas realmente, assim, o que eu aconselho no triatlo, né? A gente tem um cara aqui muito bom, que é o Márcio Soares, eu comecei com ele, e o Márcio, ele é muito cauteloso. Então, assim, o triatlo, assim como a corrida também é algo que ela pode lesionar muito, o que mais lesiona é a corrida. Sempre ter um profissional. Então não tem jeito, a gente sempre fala que não, mas tem que procurar um médico. Tem que procurar um médico, eu tenho que saber como é que está o coração, eu tenho que saber como é que está a minha insulina, minha glicose, tudo isso vai refletir no treino. Então eu fui começando a entender como funciona. Então, como eu não vinha do Endurance, eu sofri muito. Então eu tive tudo que tu imaginar, eu tive problema, fascite plantar na corrida, e depois deu problema de fáscia na panturrilha. Eu não tive, graças a Deus, nenhum problema de joelho, de ombro, essas coisas que geralmente são problemas que são causados por triatletas. Hoje já é muito conhecido, então o triatlo ele já foi muito estudado, então já sabe exatamente onde vai ter os problemas. Então a pessoa da fisioterapia já sabe onde é que tem que liberar. Eu tenho que me dedicar a isso. Por exemplo, quando eu vou com o treino do Iron, é bem complicado a agenda. Eu já fiz, esse ano foi meu segundo Ironman full. Eu já fiz 4 meio Ironmans, né, que são a metade, e 2 full. E o treino do full, assim, é bem complicado, porque não é fácil eu dedicar tempo, e eu preciso de tempo para fazer o volume de treino, porque senão eu vou sofrer demais lá na prova, e ao mesmo tempo eu tenho que me cuidar. Então essa disciplina de planilha, de horário, de ter aquela regra daquele treino, de colocar na minha agenda que eu vou ter reunião, mas em determinado de noite eu tenho que fazer uma fisioterapia, eu tenho que encaixar tudo isso na minha agenda. Então o desafio do Iron, para quem é empresário, eu tenho uns amigos que fazem a mesma coisa comigo. Então, assim, é o maior desafio a gente conciliar. A gente até brinca, o trabalho às vezes atrapalha a gente para treinar. E a sua esposa também treina, né? Começou a treinar, ela tá indo super bem, ela vai dar trabalho. E o desafio de toda mulher, a gente brinca muito, né? Elas gostam muito de ganhar do marido, né? A gente tem um grupo de amigos, é assim, então as meninas só querem saber de ganhar do marido. Mas, voltando, isso começou a me ajudar muito na empresa. Então, essa de se programar realmente semanalmente, da coisa básica que a gente precisa, de tentar acertar mais a agenda. O ruim do triatlon, não sei se é positivo ou negativo, mas a gente tem que dormir cedo e acordar cedo. Então, principalmente na época do treino diário, Bebida também não, alcoólica? Tudo. Eu sou um safadinho um pouco nesse negócio, em algum momento dá uma fugida. Mas na hora que tem o treino do Iron, e da maioria deles, geralmente é um treino pirâmide, vamos falar assim, na curva de tempo. Então o treinador ele vem subindo o volume de treino semanalmente. Do ano passado foi o primeiro, eu acho que o primeiro a gente também vai com a cabeça muito sem se cobrar, aquela coisa toda. Eu nesse sentido, o Iron é muito engraçado isso. A maioria,
hoje que os caras mais novos estão começando a fazer um bom tempo. Mas historicamente isso não acontece. Geralmente é o pessoal acima de 45 anos que tem o melhor tempo no Iron. Assim, profissionalmente até. E a gente fala assim, é volume de treino, é tempo que esse cara tem? Não, é a cabeça. Então a maturidade no Iron, ela conta muito. Porque o Iron é engraçado. A natação, ela é o que talvez te dá uma margem assim de erro. Mas na bike tu não pode errar, que se tu fizer muito forte, tu não vai conseguir correr. E se tu fizer muito fraco, tu não vai recuperar. Planejamento, né? Eu acho que é igual Exatamente. na empresa. E quando vai fazer, e é engraçado porque tem a meta também. Tem a meta. Então, a gente quando vai estar fazendo os treinos, hoje em dia a tecnologia ajuda demais. Então, na bike tem a parte de potência. Então, tem várias referências que o treinador fala, tu vai ter que fazer com essa potência, o giro nisso daqui, a velocidade no máximo dessa, que é o que tu treinou. Se tu fizer mais que isso, não vai adiantar, tu vai te quebrar e não vai te ajudar lá para a corrida. E automaticamente, se for menos, tu não vai compensar, tu não vai conseguir fazer o tempo que tu está planejado. Então, é bem interessante. Bom, a gente sempre deixa a política, né, falar um pouquinho de política, mas principalmente do empresário na política por último. Né, para você que está nos acompanhando agora, a gente está conversando aqui com o Antônio José, que é empreendedor, empresário, é triatleta também. Falamos um pouquinho aqui do desafio de ser um triatleta. E nós estamos aqui diretamente do Teresina 275, estamos na cozinha gourmet, né? E a cozinha gourmet tem a ver com a bebida, tanto é que ele trouxe aqui a nossa água clean. Antônio, o que você acha do empresário na política? A gente está tendo hoje aí essas operações, temos exemplo de São Paulo com Dória. Você acha que o empresário pode colaborar, pode dar sua parcela de contribuição? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vou puxar a sardinha, né? Então, assim, o empresário, eu acho que tu falou bem interessante no que o Dória tá fazendo lá em São Paulo. O Estado é uma empresa, né? Então, se a gente é o princípio básico disso. Então, da forma que a gente lida dentro do trabalho é da forma que deveria ser lidado o Estado. Então, assim como a gente tenta criar uma redução de custo, criar uma inovação, se tá no mercado, ser competitivo para isso, a política é um pouco parecido nesse sentido. Me preocupa muito, Oshiro, assim, aqui no Brasil, o empresário, primeiro político, ainda mais recentemente, a gente não tem uma figura historicamente tão boa, mas o que é mais preocupante é porque, assim, um empresário também hoje arregaçar a manga e aparecer hoje como um candidato, ele tem que estar preparado para várias coisas, porque a primeira... Não é só gestão, né? Porque a primeira coisa que tu vai virar assim, virou igualzinho, vai ser igual ao que alguém fez. Então, para o empresário isso já não é legal. Então, é a forma que hoje está introduzida a coisa no Brasil. Mas eu acredito assim, um empresário, ele não, de novo, eu vou abrir uma empresa de cosméticos, eu vou ter que estudar aquilo ali, eu vou ter que me preparar para entrar naquele mercado, porque eu não conheço isso, eu vou ter que saber como a coisa funciona. Um empresário também entrar hoje na política, a gente acha que é simples, é uma empresa, mas é um negócio muito complexo. Se a gente for falar do estado do Amazonas, é uma complexidade absurda. Então, assim, eu não descarto ainda, eu ainda acredito que a gente possa ter também alguma virada dos políticos. Eu acho que, assim, o que está acontecendo hoje a gente está mostrando que o povo quer mudança, a gente quer que mude. Então, assim, o próprio político, o empresário é uma ameaça, é um concorrente para o político, como está acontecendo lá em São Paulo. Então, assim, ninguém quer perder e automaticamente eu acho que quem tem que agregar e vai ganhar com isso é a população. Então, por que eu também acredito um pouco no político ainda nesse sentido? É porque ele conhece tudo. Ele conhece aquele meio. Ele sabe como funciona, né, entendeu? Ele sabe...
o empresário para ele entrar, eu não sei se 4 anos é uma fazer gestão curva. é uma coisa, fazer política é outra. Exatamente. O desafio é juntar os dois. Exatamente. Imagina um empresário se preparar rápido assim, entrar na política. Esse cara tem 4 anos para mostrar serviço, né? Então, assim, aprender a ser um governador, um prefeito em 4 anos, vamos falar assim, não é fácil. E fora que ele vai ter que sair do mercado dele, né? Sim. Da empresa Vai dele. ter que largar o que é. É porque propósito. não vai dar. Só se tiver propósito. Porque não tem como ele conciliar, porque a demanda é absurda. Então, assim, eu ainda acredito um pouco ainda nos políticos. O que me desmotiva, porque assim, a forma que é hoje a feita a política no Brasil, eu vou falar das regras, de novo, dentro da empresa, a coisa que a gente mais gosta é da meritocracia. E eu não consigo, a gente não consegue fazer isso no Estado. E não é porque, não é o governador que é o problema, não é o prefeito, né? É a forma que é feita desse jeito. E infelizmente, às vezes a gente precisa mudar uma pessoa, colocar uma pessoa talvez mais preparada, tentar criar um desafio ali dentro para a coisa acontecer. E a gente fica engessado desse, acho que modelo arcaico que é... E aí, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia e tu não consegue mudar isso. E fora também o leilão de cargos, de funções. Exatamente. Também entra no outro seara, né? É verdade. Mas legal. Bom, foi muito legal o bate-papo aqui com o Antônio José. Eu queria agradecer aí seu tempo dedicado aqui para a gente levar um pouquinho de empreendedorismo também. Isso. A gente percebe que tem muita gente desempregada e o empreendedorismo, a abertura de alguma coisa, inclusive na própria casa, é uma alternativa né, nesse momento em que muitas pessoas perderam o seu emprego. Verdade. Então, obrigado, Antônio, por você ter vindo aqui, agradeço a sua presença, parabéns aí pela gestão, pelas empresas né, que ajudam a mover a nossa economia. Obrigado, Chiro. Obrigado, pessoal. Tá joia? Obrigado para você que estava ligado aí também. Se gostou do nosso bate-papo, dá uma compartilhada. E a gente volta aí na próxima quarta-feira, diretamente aqui do Teresina 275, esse empreendimento da Ingeco, que fica aqui no bairro de Adrianópolis. Valeu, um abraço. Valeu.